Você está ouvindo o podcast Refutações, uma produção do grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narração: Luiz Felipe Santos. Uma ética da doença, a roleta russa biológica. Texto de Rodrigo Cid. Parece que a pandemia despertou algumas sensibilidades morais intrigantes nas pessoas. Estava conversando com um amigo um dia desses, quando ele me disse que o melhor curso de ação, no caso do vírus SARS-CoV-2 e da doença relacionada à Covid-19, seriam as pessoas se infectarem para ganhar imunidade como uma espécie. Ele parecia disposto a aceitar moralmente a perda populacional de em torno de 5% para adquirirmos imunidade à doença. Seja se concordamos ou não com essa taxa de letalidade, de repente argumentando que há uma subnotificação dos infectados em maior grau do que a subnotificação de mortos, que reduziria a letalidade, o que parece ser moralmente relevante é que meu amigo parece sustentar que é moralmente legítimo aceitarmos a morte de alguma porcentagem de pessoas para que outras tenham uma vida melhor, já que as pessoas infectadas que não morreram ficam imunes e podem supostamente voltar à vida normal. Argumentei dizendo que a letalidade dessa doença, até agora em torno de 5% no Brasil, embora seja menor que a do Ebola, de 50% a 90% dos infectados, é bem maior que da influenza H1N1, 0,1% dos infectados. Isso numa totalidade de 200 milhões de habitantes no Brasil. Se todos forem infectados, serão aproximadamente 10 milhões de óbitos se a letalidade se mantiver. Se a letalidade for menor de 1%, ainda são 2 milhões de pessoas. Se for a mesma da H1N1, de 0,1%, ainda teremos 200 mil mortos se todos forem infectados. Seja qual for a letalidade, parece que a grande quantidade absoluta de infecções, de mortes e de hospitalizações em um período muito breve nos coloca a questão de saber o que é moralmente legítimo. Se é permissível deixarmos conscientemente a seleção natural correr solta e nos submetermos como sociedade a uma roleta russa biológica, em que alguns morrem e outros são selecionados e imunizados, supondo, é claro, que essa imunidade ao vírus seja permanente, ainda que, pelo menos por enquanto, não tenhamos razões suficientes para pensar assim. A resposta que recebi para minha objeção contra a quantidade de mortos gerados por essa doença foi que a única certeza que temos é a morte, que uma hora ou outra iremos morrer e que a morte dessas pessoas era um mal necessário para o bem maior de termos imunidade como uma espécie. Eu fiquei realmente assustado com essa resposta. Chocado, para não usar um termo ainda mais metafórico. É claro que as pessoas morrem, mas na medida em que podemos evitar que as pessoas morram. Parece que esse deve ser nosso caminho, principalmente se envolver números populacionais tão grandes. Eu diria que, ainda que envolva números muito pequenos de pessoas, temos de tentar evitar a morte. Se por vezes não evitamos certas mortes, é porque não conseguimos, e não porque deixamos de tentar. Mas independentemente da seriedade da letalidade, deixar a natureza agir e eliminar os menos resistentes à doença e dar imunidade aos outros por meio da infecção e da recuperação seria algo moralmente permissível? Geralmente pensamos que a eugênia não é justificada e que contribuir para a seleção natural como se ela fosse necessariamente boa parece ser expressão da conhecida falácia naturalista, de tomar aquilo que é natural como bom. Nem sempre o que é natural é bom e nem sempre o melhor curso de ação é o mais natural. Conforme diremos, a medicina e a farmácia são expressões antinaturais dos nossos estudos que guiam nossas escolhas como sociedade. Conseguimos prosperar por conseguirmos vencer doenças importantes com avanços científicos, ou seja, por conseguirmos antinaturalmente e farmacologicamente vencer a seleção natural. Deixar a seleção natural correr solta é dar um passo atrás como sociedade. É assumir que se perdeu o controle e esperar que a natureza deixe vivos só os que fisicamente resistirem àquela doença. Resistência a um tipo de doença não é um marcador de seleção muito adequado para o nosso tipo de sociedade, ainda que quiséssemos aceitar o fator de seleção. E como o vírus tem uma capacidade de mutação, não sabemos se a resistência a uma cepa do vírus vai funcionar com relação às outras cepas. Agir dessa forma seria crer que a ação conforme a natureza não pode ser moralmente ilegítima,
No entanto, isso não é o caso. Agir contrariamente à natureza é por vezes a melhor coisa a fazer. Na verdade, toda a construção da medicina e da farmácia são modos de tentar evitar essa submissão à sorte e à seleção natural que o defensor da roleta russa biológica pregoa. Ceder à seleção natural é um modo de eugênia física não justificada, já que possuímos meios de controlar a situação e, com algum tempo, até de resolver a situação. É uma roleta russa que mata pelo menos 50 pessoas a cada 1.000 infectadas, no caso da letalidade ser 5%. Estar disposto a submeter a vida das outras pessoas a isso é imoral, pois não podemos violar a autonomia dos outros e o Estado não deveria infectar propositalmente seus cidadãos, pois isso seria ir contra a própria natureza do contrato social. Aqui poderia ser dito que há uma diferença importante entre assassinar e deixar morrer. O que meu amigo defende é que o Estado deixe as pessoas morrerem, e não que assassine as mesmas. A metáfora da roleta russa não funcionaria perfeitamente nesse caso, pois o Estado não está puxando o gatilho, é a natureza quem puxa. O Estado apenas se abstém de interferir. De fato, o Estado não estaria infectando diretamente as pessoas, mas apenas não interferindo nas relações sociais, deixando que a natureza siga seu curso. Isso terá a consequência de aumentar o número de infecções em comparação a se o Estado estivesse ativamente agindo para impedir o contágio. Assim, no caso de haver várias opções de ações estatais disponíveis, optar por não interferir é igualmente uma ação, com suas próprias consequências em termos de números de infectados, de hospitalizados e de mortos. Assim, a distinção pretendida entre assassinar e deixar morrer fica menos relevante, já que o Estado pode deixar morrer em vários níveis de intensidade. Algo que ainda não se está levantando em conta também é a taxa de internações graves. Costumamos apenas pensar na letalidade, mas pelo menos 10% dos casos serão levados até os hospitais, dos quais muitos terão de ser entubados. Uma intubação é um processo desagradável, que também é parte da roleta russa biológica, que te mata em umas 50 vezes de 1.000 e te leva para o hospital com faltas de ar graves em 100 casos de 1.000. Realmente muitos outros casos sairão sem problemas, apenas com uma pneumonia tratável em casa ou mesmo sem sintomas e imunizados. 900 de 1.000 não terão problemas significativos. Mas a tranquilidade de 900 vale o sofrimento de 100, incluindo a morte de 50? Vale a morte e o sofrimento de tantas pessoas para obtermos essa imunidade de rebanho assim tão rápido? Temos o direito de pedir às pessoas que se submetam à roleta russa biológica? Pode-se argumentar contra mim que não se quer submeter apenas a vida dos outros à sorte, mas também a própria vida, já que se está disposto a passar pela roleta russa biológica, e que ainda que não seja legítimo para o Estado não agir para impedir ou para reduzir a contaminação, não é imoral que a própria pessoa se contamine e passe voluntariamente pela roleta russa biológica. E não seria imoral, pois deontologicamente o dever de passar pela roleta russa biológica seria uma regra moral generalizável que o defensor da roleta russa biológica estaria disposto a cumprir também. Exemplos de pessoas assim seriam os idosos, que estão dispostos a serem infectados para que eles e seus descendentes não tenham de manter quarentena em casa. Talvez muitos idosos estejam pensando que é a hora de eles morrerem pelos seus filhos. Pode até ser que alguns idosos estejam desejando fazer isso, passar pela roleta russa biológica se infectando, mas está longe de ser justo de pedir para os pais que já deram origem e cuidaram dos filhos que agora coloquem sua vida em risco para que os filhos possam retomar seus afazeres. Se os pais desejam fazer tal coisa, isso é superrogatória, para além do dever moral, um ato de heroísmo, e não podemos exigir de todas as pessoas que elas ajam como heróis. Além disso, ainda que agissem dessa forma, esse seria um heroísmo um tanto tolo, pois é apenas uma questão de tempo até termos conseguido a vacina ou o tratamento adequado. Como o vírus não parece afetar a todos igualmente, então, ainda que aceitemos que todos devem passar pela mesma roleta russa, as chances são diferentes para cada pessoa. É como se, de acordo com o tipo de pessoa, com sua idade e doenças e debilidades pré-existentes, colocássemos mais ou menos balas no tambor do revólver. Assim, querer que todos passem pela seleção natural da Covid-19, ainda que aceitemos tal dever baseados na possibilidade de generalização do dever, ele não seria um processo justo, dado que as pessoas não têm todas as mesmas chances de contrair a doença, de desenvolver seus sintomas graves e de morrer.
Além disso, argumentar dessa forma é realmente pensar que o único grupo de risco são os idosos. Mesmo que fossem somente os idosos acima dos 80 anos, não seria aceitável que permitíssemos a proliferação da doença e aumentássemos seu risco de morte ao dizermos que eles já estão próximos da morte e que já viveram muito. A ideia por trás disso é que a preservação da vida dos idosos vale menos do que a preservação do modo de vida dos não idosos atuais. Isso é problemático, pois não leva em conta as contribuições que cada um desses idosos deu para o mundo e toma o modo de vida de uma maioria como mais importante do que a própria vida dos indivíduos dessa sociedade. Outro ponto é que não são apenas os idosos que são do grupo de risco, mas também cardíacos, diabéticos, entre outros. Há doentes das mais diversas idades. Não colocaremos apenas os idosos em risco, mas todas essas pessoas que tenham tais problemas. Só de diabéticos, o Brasil tem mais ou menos 16 milhões de diabéticos numa população total de 200 milhões de habitantes, mais ou menos. De acordo com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcos Bolívar Malaquias, cerca de 30% da população adulta do país sofre de pressão alta. De 8 a 10% têm diabetes e cerca de 5% possuem outros problemas cardíacos, todos fazendo parte então do grupo de risco. Querer que todos se submetam à seleção natural vai nos levar a eliminar muitas pessoas que, além de não quererem perder sua vida, seriam uma força produtiva insubstituível. Quantos filósofos, cientistas e artistas essa roleta russa biológica não eliminaria de nosso mundo? A capacidade intelectual ou de realização social não curvaria necessariamente com a saúde. E ainda que curvaria-se, seria justificável tamanha eugênia? Um pastor dos Estados Unidos pensa que sim, que as mortes da roleta russa biológica estariam justificadas por serem sacrifícios a Deus. O sacerdote cristão estava falando de sacrifícios humanos. É claro que ele não estava falando sobre assassinar pessoas na fogueira, mas falando sobre as pessoas que morrerão na roleta russa biológica que ele gostaria que as pessoas se submetessem. Mas temos de nos perguntar, seria moralmente permissível que uma pessoa, ela mesma, se submeta à roleta russa biológica? Parece que deontologicamente, se aplicássemos a generalização do imperativo categórico, não teríamos inconsistências. Se todos passassem pela roleta russa biológica, a sociedade não colapsaria nem se tornaria inviável. E uma pessoa pode aceitar que tanto ela quanto os outros devem passar pela roleta russa biológica, quando certas condições forem o caso. Por exemplo, quando há sérios prejuízos para o modo de vida da maioria das pessoas. Se é correta qualquer ação que possa ser generalizada como uma lei universal, então o dever de passar pela roleta russa biológica quando pandemias desse tipo nos causarem prejuízos significativos para o nosso modo de vida pode ser generalizado. Mas igualmente também parece ser generalizável que não devemos passar pela roleta russa biológica. Se ninguém se submetesse a tal roleta russa, a sociedade ainda assim persistiria, de um outro modo, em isolamento social ampliado. Ainda que não haja o dever de passar pela roleta russa biológica, parece que é possível reclamar o direito de passar por ela, dado que as pessoas têm liberdade para se autodestruírem se quiserem, de modo que têm também a liberdade de passar pelo risco de autodestruição. Como todos têm esse direito e não podemos violar a liberdade para se autodestruir do outro, então, embora possamos nos colocar em risco, submetendo-nos à seleção natural, não podemos fazer o mesmo com outra pessoa para que não violemos seu completo direito com relação à sua autodestruição. Nesse sentido, fazer outros passarem por essa roleta russa seria interferir na sua completa liberdade de se autodestruir. Dado que os direitos de liberdade de uma pessoa implicam em deveres de respeitar esse direito pelas outras pessoas, como devemos entender a liberdade de se autodestruir? Uma pessoa infectada tem o dever de se autoisolar? Ou ela deve ter liberdade para viver a sua vida mesmo infectada e com a possibilidade de infectar outras pessoas? É a pessoa não infectada que tem o dever de se proteger? Ou a pessoa infectada que tem o dever de proteger as outras pessoas? Tem uma pessoa o dever de não propagar uma doença infecto-contagiosa? A princípio, pela regra do imperativo categórico, parece que ela tem esse dever, pois uma sociedade em que as pessoas não têm esse dever e propagam todas as suas doenças infecto-contagiosas, nessa sociedade todas as pessoas são provavelmente infectadas e como algumas dessas doenças são mortais, a maior parte se não todas as pessoas teriam morrido. De todo modo, façamos duas comparações aqui, com o HIV e com a influenza H1N1.
O que diríamos de uma pessoa que tem HIV, não avisa aos parceiros e faz sexo sem camisinha? Diríamos que tal pessoa é de fato canalha, por submeter intencionalmente outra pessoa a uma doença que ela não expressou desejo por contrair. Mas repara, pensamos assim, pois a pessoa com HIV não avisou sobre sua doença e expôs outra pessoa ao risco de infecção e morte mesmo assim. Porém, suponha que a pessoa infectada tenha avisado as outras sobre sua doença. No caso das pessoas se submeterem ao risco pelo sexo inseguro, sabendo das condições, aí a situação já muda. Não poderíamos transpor isso para a situação do coronavírus? Se uma pessoa com coronavírus andasse na rua com alguma indicação de sua doença, seu não isolamento estaria justificado? Seriam então as outras pessoas que teriam de se proteger, dado que o aviso foi dado? A resposta aqui seria dizer que qualquer pessoa cujo passeio na rua pode infectar e matar inúmeras pessoas tem um modo de vida que não é compatível com pessoas diferentes, isto é, não infectadas, enquanto mesmo não é o caso na comparação reversa. Quando refletimos sobre o influenza H1N1, por exemplo, não costumamos pensar que as pessoas são tão responsáveis pela transmissão do vírus assim, e que os não infectados que são mais responsáveis por manter uma alta imunidade para sobreviver ao vírus. De fato, as populações mais sensíveis são até vacinadas para as pessoas infectadas não terem de se isolar. O caso da influenza, para o qual temos vacinas, mostra como lidamos com a responsabilidade pela transmissão de doenças, no caso em que temos os mecanismos de proteção que não envolvem o risco da seleção natural. Assim, quando o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, estiver no mesmo nível da influenza H1N1, vírus causador de um tipo de gripe, em matéria de nossa capacidade de proteção, poderemos deixar de tratá-la como o HIV e passar a tratá-la como a H1N1. Assim, em termos gerais, o que queremos dizer é que aceitar a seleção natural e trocar o sofrimento de 100 pela tranquilidade de 900 é imoral por vários motivos. Primeiro, por tratar as pessoas como meios para alcançar finalidades, em vez de tratá-las como fins em si mesmos, expressões dos sujeitos autônomos que são. Segundo, por violar a liberdade para se autodestruir do outro ao infectar o outro sem sua permissão. Terceiro, por submeter de modo não isonômico todas as pessoas igualmente à roleta russa biológica, já que elas têm probabilidades distintas de se tornarem casos graves ou óbitos, ou de se tornarem casos de recuperação com imunidade. Quarto, além disso, o Estado estimular a roleta russa ao não agir para conter a doença seria imoral por violar as próprias regras do contrato social. Enquanto não conseguirmos nos proteger dessa nova doença sem riscos de seleção natural, fazendo uma vacina, por exemplo, ainda que seja moralmente aceitável que uma pessoa se submeta à roleta russa biológica, se ela tiver o direito à autodestruição, não será moralmente legítimo que defendamos o processo como um processo social e/ou estatal obrigatório a todos.